Meus irmãos amados, paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia seja multiplicada a todos vós, da paz do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Aqui, pastor José de Ribamar dos Santos Silva, seu irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, Nação Madureira, aqui na cidade de Palmas, Tocantins. Meus irmãos amados, eu quero trazer nesta oportunidade graciosa uma palavra para a nossa instrução, para abençoar mais as nossas vidas, porque nós já somos abençoados, né? Vocês já são abençoados, são filhos do Deus Altíssimo, são ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, membros do corpo místico de Jesus na terra, como ensinam as Escrituras. Aleluia, isso é incrível, né? 1 Coríntios capítulo 12 ensina que a igreja é o corpo místico de Jesus na terra, e isso é fantástico. A igreja também é o rebanho do Senhor, a igreja também é vista biblicamente como o exército de Deus na terra, e possui armas poderosíssimas em Deus para a destruição das fortalezas do mal, segundo Coríntios capítulo 10, versículos 4, armas espirituais e poderosas em Deus. Efésios capítulos 6, versículos 10 a 18, dá uma descrição da batalha espiritual que a igreja está inserida, porque a igreja é militante, porém triunfal, amados, e mostra o arsenal que nós temos à nossa disposição da parte de Deus para vencermos qualquer batalha, qualquer inimigo. Amados, e entre esses itens que compõem a indumentária do soldado espiritual, está a oração, no versículos 18 e 19, e a oração ali está como uma prática que deve ser permanente, lá diz o texto, né? Orando em todo o tempo, aleluia, com orações no Espírito, isto é, sob a influência poderosa do Espírito de Deus. Pois não sabemos a forma eficaz, certa, de orarmos. E as Escrituras explicam em Romanos 8, versículos 26 a seguir, que é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o Deus em nós, como templos que fomos constituídos do Deus vivente. Coríntios 3,16, não sabeis que sois o templo? O Espírito de Deus habita em vós. Haichu komasteia, sharamanassúria. Estou sentindo a presença dele aqui agora, do poderoso Espírito Santo. Aleluia, queridos. Então percebam, e é o Senhor Espírito Santo que nos ajuda a fazermos a oração eficaz, a orarmos o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Aleluia, o que está no versículo 28 de Romanos 8. Então, vou falar um pouco sobre a oração. Eu vou trazer uma sequência de mensagens aqui, de estudos breves, sobre a oração. A oração é esta prática espiritual tão poderosa, esta prática espiritual fundamental, essencial, básica para a vida do cristão. Um certo pregador, um certo estudioso, teólogo, que eu considero muito, ele afirma que o cristão que não ora, esse tal nem mesmo pode se autodeclarar cristão, porque como se define a palavra cristão, que é derivado de Cristo, né? O cristão é alguém que pratica o quê? O cristianismo. E o que é cristianismo? Ensino, doutrinas de Jesus. E o que Jesus fazia? Entre as práticas espirituais de Jesus, meus irmãos, a mais abundante era a prática da oração. Ele orava por noites inteiras, levantava de madrugada para orar, passava noites em oração, né? Lucas 5,16, Lucas 6,12, Marcos capítulos 1, versículos 34, 35, passava momentos longos, Mateus 14, 23 a seguir, após multiplicação de pães e peixes, ele sobe um monte sozinho e fica de aproximadamente 4 horas da tarde até aproximadamente de 3 para as 6 da manhã, porque foi a 4ª vigília que ele desceu no monte e veio caminhando por sobre as águas
a encontrar com os irmãos no barco. Olha que incrível. Então o Senhor Jesus nos deu um exemplo cabal, um exemplo muito forte, absoluto, digno de consideração de vidas de oração. Vidas de oração. Ele já começou o seu extraordinário e poderoso ministério orando 40 dias e 40 noites, meus irmãos. E mesclando com esta prática fenomenal da oração, essa arma violentíssima no mundo espiritual, aleluia, com a prática da outra ferramenta poderosa espiritual, da outra prática espiritual violentíssima, impactante, que é o jejum. Depois a gente vai trazer uma sequência de pregações, de ensinos aqui sobre o jejum. Aleluia, vocês vão aprender bastante. Se tem duas práticas espirituais que esse servo de Deus, o menor dentre os servos, aleluia, com temor e tremor eu afirmo isso, escondido atrás da cruz de Cristo. Se tem duas práticas que eu entendo um pouco, meus irmãos, porque nós só sabemos um pouco, é a oração e o jejum. Nós entendemos isso, temos estudado ao longo de anos, lendo muitos livros, estudando a Bíblia, ouvindo muitos estudos, né, dos melhores do mundo, não só do Brasil. É uma dica que eu dou a vocês: não se limite a ouvir apenas uma pessoa. Ouça os melhores no Brasil. Hoje a internet nos possibilita isso, né? A tecnologia, ouça os melhores daqueles assuntos que você quer entender melhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E principalmente vamos praticar, né? Conhecimento é importantíssimo, porém a Bíblia diz, 2 Pedro 3,18, graça e conhecimento de Jesus. Aleluia, conhecimento, estudo, pesquisa, investigação, leitura bíblica e de fontes até mesmo extra-bíblicas que revelam, né, verdades relacionadas à Bíblia, já que a Bíblia é um livro antigo e foi feito em uma cultura totalmente diferente da nossa. Então é importante que se entenda o contexto cultural, político, né, histórico, geográfico daquela época, para que se entenda melhor as Escrituras. E esse é o erro de uma grande parte dos cristãos, até mesmo pregadores ou pastores, não entenderem isso. Então pregam besteiras, né, como diz o Silas Malafaia, besteróis, absurdos até. E ainda dizem que é Deus que está falando. Misericórdia deles e de nós. Então, amados, vamos falar um pouco sobre o tema oração, numa sequência de ensinos, numa sequência de estudos que estaremos aqui expondo, pregando, verbalizando a vocês. Glória a Deus. Ainda falando um pouco sobre a questão, entender a Bíblia da forma correta. Eu tive recente a oportunidade de ouvir um bom pregador com conteúdo abençoado e muitas virtudes. Porém, na sua mensagem que eu ouvi ele expondo, até falar, é difícil pregar perto dos pregadores, né, de teólogos. Pela misericórdia de Deus, a gente faz parte desse grupo de teólogos. O teólogo é o quê? Um estudante da Bíblia. Teologia é o quê? Estuda acerca de Deus, tratado acerca de Deus, entender Deus, né? Theos, Deus, logias, no grego, estudo. Então a gente estuda, e para isso, principalmente usamos a Bíblia. Então, na verdade, todo estudante da Bíblia, leitor, etc., é um teólogo, mas tem aqueles que procuram ser pesquisadores, fazerem cursos, etc., etc. E pela misericórdia do Senhor, nós temos uma formação superior em teologia e uma outra incompleta, né? São, na verdade, quase duas. Com muito temor digo isso, porque quanto mais nos for confiado, quanto mais nós soubermos, mais nós também teremos que prestar contas, somos mais devedores. Já são 30 anos, mais de 30 anos na fé. A gente vai aprendendo, acumulando experiências, informações na prática, ouvindo outros, estudando, pesquisando, não é isso, amados? E já acumulamos aí dezenas, literalmente dezenas de cursos bíblicos e teológicos extras, né, para a gente poder, naquele afã, naquele objetivo, naquele sonho, convicção de entender um pouco melhor o que diz a Bíblia, crescer no conhecimento do Senhor. E é evidente, a graça tem a ver com a oração, com o jejum, com a adoração.
que são práticas espirituais que trazem crescimento. Graça aqui é presença, é poder, é fervor, é espiritualidade, é fogo de Deus na vida, manifestação do fruto espiritual mesclado com os dons espirituais, pois é um grande perigo ter a manifestação de dons espirituais e a manifestação do fruto espiritual. Assim como dons ministeriais, né? Pastor, apóstolo, profeta, mestre, que não tem o fruto do Espírito na vida, porque não são os frutos como a gente ouve normalmente as pessoas pregando. Gálatas 5:23 fala, o fruto. É um fruto apenas produzido, que é produzido pelo Espírito com 9 características diferentes. Também temos que ler a Bíblia com atenção, né? A primeira regra de quem quer pregar a Bíblia, ou pelo menos entender, né, a Bíblia em casa, na sua devoção, é ler com atenção, ler corretamente, se possível, pelo menos 10 vezes o texto, para que se entenda cada frase, enfim, cada sentença, cada palavra. Então esse pregador, ele falou algo com relação a Ana, né? A Ana lá do Antigo Testamento, a mãe de Samuel, e na pregação dele ele colocou que Ana era infrutífera, mas ele esqueceu de explicar que a área da vida da Ana que ela era infrutífera era com relação a gerar filho, porque ela era estéril, não tinha filho. Porém, todas as demais áreas da vida da Ana, se for analisar, né, todo o contexto da vida da Ana, ela não era uma pessoa sem frutos nenhum. E ele falou que na casa dela era a única pessoa sem fruto. O Eucana tinha fruto, a Penina, porém a Ana não. Certo, amados? Então, a infelicidade dele foi só de não explicar qual fruto seria. No caso aí seria a fertilidade, né? Para gerar filhos. Porque ela tinha muitas coisas. Quais as coisas que a Ana tinha? Ela tinha um lar, ela tinha um marido, ela tinha um marido que amava ela, que dava mais alimento para ela do que para outra, né? Ela tinha várias coisas, tinha servos, ele tinha uma certa condição financeira, ela tinha saúde, ela tinha espiritualidade, porque ela orava, né? Então ela tinha muitos frutos, ela só não tinha filhos. Entendeu, irmãos? Isso faz parte do que diz respeito a analisar um texto, né? A fazer rascunhos, esboços, antes de nós pregarmos, ou pelo menos temos o cuidado de colocar aquilo que a gente quer colocar de forma correta. Não é isso? Uma outra coisa que eu vi recente também, que eu acho assim um pouco fora da lógica, né, um pouco absurdo, é que eu vi um pastor assembleiano, ouça isso, um pastor assembleiano, no caso é pentecostal, né, assembleiano, e um pastor de muito tempo, um pastor antigo, que entende as escrituras, mas infelizmente nós somos sujeitos a imperfeições, a falhas, às vezes até por não pensarmos direito, né? Não analisarmos o contexto corretamente, ou a pessoa, etc, etc. Nesse caso, o que eu ouvi, né? Foi esse pastor mencionando, convidar um pastor tradicional, talvez pentecostal, assembleano, um grande líder que eu admiro, por sinal, os dois, né? Tanto o tradicional como o pentecostal. Porém, o tradicional, que é o pregador, não concorda com algumas coisas. E eu sei que vocês também, que são pentecostais, principalmente assembleanos, não concordam, porque, na verdade, são ensinos até mesmo sérios, né? E eu vi esse pastor falando que deveria convidar esse pregador para um evento, né? Um evento grande da Igreja Assembleia de Deus. Eu achei um pouco incoerente, isso é a minha colocação, a minha posição, a minha ideia, tá, pessoal? Eu respeito a ideia de vocês ou dessa pessoa, que por sinal é um homem extraordinário, tem um legado na Igreja do Senhor no Brasil, e eu admiro muito essa pessoa. Porém, nesse ponto, eu acho que ele não foi muito coerente, ou talvez feliz. E o que ele fez? Ele mencionou, ainda não foi feito o convite, né, mas foi mencionado que se convidaria esse pastor tradicional, que tem 3 pontos, né, que eu acho incoerente. Primeiro, um pastor tradicional pregando em uma igreja pentecostal. Normalmente o tradicional ele é contra as ideias pentecostais, os movimentos, os moveres do Espírito, né? Até pregam contra isso. A gente vê isso constantemente. Inclusive, eu já vi esse pastor que deve ser convidado, deveria,
ser convidado para o evento pregando contra. E na internet, principalmente. E um outro ponto também é que eles pregam a predestinação, a doutrina de Calvino, né? Predestinação. E nós, assembleanos, não cremos dessa forma. Nós cremos na predestinação para todos aqueles que acreditam em Jesus, no Evangelho, etc. Não vamos discutir sobre isso aqui, não é o nosso tema. Mas o certo é que eles acreditam na predestinação. Então não tem coerência trazer uma pessoa que prega predestinação para pregar em uma igreja pentecostal, que não crê dessa forma, não é? A gente acredita que a salvação tem a ver com o livre-arbítrio das pessoas. O Evangelho é para todos. Não existe aqueles que são selecionados para serem salvos e outros não. Então, jamais eu sou capaz, acho que também vocês devem pensar comigo, de considerar normal isso, entendeu? Um pregador que crê na predestinação pregar em uma igreja que não crê, que crê totalmente ao contrário, é uma outra ideia. Então, para nós, na verdade, a gente considera como heresia, né? A predestinação da forma que eles ensinam. Então, é aí que é a gravidade da coisa. Em terceiro lugar, esse pregador tradicional, ele prega o pós-tribulacionismo. Quer dizer, ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu já vi as mensagens dele na internet. A gente precisa observar, né, para poder aprender, né, o que é bom, extrair aquilo que não é legal. Então ele prega isso. Ele não acredita que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. Ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não haverá um juízo final separado, né, dos 7 anos, da forma que a gente acredita, como pentecostais e como assembleanos, e etc. E que só entrará na eternidade aqueles que são justos, fiéis. Enfim, são assuntos dos pós-tribulacionistas. Então essa pessoa tem esses 3 pontos, que são, podem ser identificados, né? É um pastor tradicional que não acredita no movimento pentecostal da forma que nós, pentecostais assembleanos principalmente, não acredita na salvação por livre-arbítrio, mas predestinação. Os salvos já estão escolhidos por Deus. E prega o pós-tribulacionismo. Não crê na salvação, no arrebatamento antes da grande tribulação. Então, eu acho que por essas razões, acho que é o suficiente para tornar incoerente, né? Convidar um pastor assembleano, convidar uma pessoa com esse perfil para pregar num evento assembleano. Entendeu, irmão? Seria trazer uma pessoa para pregar heresias, né? Por que é perigoso os ensinos que não são corretos? Porque no meio de muitas verdades estão algumas incoerências ou mentiras ou heresias ou distorções ou interpretações erradas das Escrituras. Aí é que está o perigo. E esse movimento, né, de pregadores, eles estão se esforçando ao máximo para convencer o máximo possível de pessoas e usando amplamente a internet. Eu os vejo na internet o tempo todo. E, infelizmente, está fazendo a cabeça de muitos pentecostais, até pastores. E isso é sério, porque podem perverter princípios doutrinários fundamentais da nossa fé. E nós, como cristãos, Efésios também, mas Judas 1,3 diz que nós somos salvos para ser também defensores da sã doutrina ou da fé, né? Isto é, inclusive o Judas argumenta muito sobre isso, combatendo os falsos ensinadores da época, os falsos mestres, falsos pastores, obreiros e apóstolos, os desvios doutrinários, o que Jesus também combate nas cartas a João, lá na ilha de Patmos, se referindo às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele fala sobre heresias, sobre falsos mestres, etc., pervertedores que estavam enclausurados lá, tinham penetrado, né? Tinham se introduzido naquelas igrejas para causar males, e o Senhor estava meio revoltado e bravo com os pastores que estavam permitindo isso. Então, amados, fica essa palavra. Bendito seja o Senhor. Mas, falando sobre a oração, essa questão da oração, inclusive, é fundamental, né, na hora de convidar pessoas para pregar,
A gente vai orar sobre aqueles nomes, para que o Senhor nos fale, nos dê. E hoje também é importante ver na internet o perfil da pessoa, né? O conteúdo, etc., antes de poder verbalizar, etc., o convite. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Então vamos falar sobre a oração. A oração é o nosso tema central, mas vamos falar agora sobre vários subtemas, subtítulos desenvolvidos aqui ao longo de algumas mensagens que eu vou trazer ao longo dos dias desse mês de junho, que por sinal é o meu mês. Amanhã, dia 4, estou completando, pela misericórdia de Deus, mais um aniversário. São 51 anos de idade, pelos meus amigos aí. 51 anos, para todos vocês. Que vocês continuem orando por nós. Obrigado, porque eu sei que muitos têm orado, têm nos ajudado. E é assim mesmo que funciona. Orando uns pelos outros, nós vamos vencendo e vamos chegar juntos à pátria celestial. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Então, junho é o nosso mês. É um mês também da minha filha. Dia 13, né? Minha filha também, mas está completando, fazendo aniversário. Minha filha Miriam. Bendito seja Deus. Queridos, vamos falar sobre a oração. Vou falar hoje sobre a oração como a chave. Oração como a chave. A gente ouve muito esse jargão, né? No nosso meio, nas nossas igrejas. Aleluia. E é mesmo, é uma chave. Glória a Deus. A oração é a chave. Pastor, mas a oração é a chave para quê? Para que serve uma chave, irmãos? Para que serve uma chave? Você que está aí me ouvindo, deixa no comentário. Deixa aí no comentário. Para que serve uma chave? Os assuntos também que a gente tratou aí, já até agora, deixa os comentários, a sua posição, a sua colocação, a sua crítica, o seu apoio. Eu quero que você participe, tá bom? Glória a Deus. Compartilhe com alguém, se você acha que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, compartilhe com outros. A chave serve para quê? Para abrir portas, para dar acesso, não é isso? Para dar acesso a lugares, a ambientes, enfim. Aleluia. Jesus ele se autodeclarou a porta. João 10:9, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai fazer o quê? Vai se salvar. Então é a porta que dá acesso ao quê? A salvação, ao caminho de Deus. Manu de Kento Prona, Salaktosh, Minevi Barigos, Saltem Kyrios Pron, Shaunip Navi Barigaus. Jesus é a única porta. O Espírito de Deus está me dando dizer isso aqui. Tem pessoas que vão ouvir, muita gente vai ouvir. Jesus é a única porta da salvação. É a única porta que nos faz ter acesso a Deus. Ou nós entramos por Jesus, ou nós não podemos ter o Pai, não podemos ter Deus, não podemos ter o perdão, a salvação, a libertação das nossas vidas. Ouça isso e coloque isso no seu coração. Então a chave serve para dar acesso a ambientes, a lugares. E nesse caso aqui, a oração é a chave que abre todas as portas. A chave que abre todas as portas. Nós sempre estamos querendo portas abertas, e Deus tem mesmo a intenção de abrir para nós as portas do avanço, do progresso, do sucesso, não é isso? Enfim, tantas portas que nós precisamos e que Deus tem para realmente abrir. E a chave que vai fazer isso funcionar, essas portas serem acessadas, chama-se oração. A oração, meus irmãos, você tem em suas mãos o recurso de Deus e pode mudar circunstâncias e histórias, as nossas e de outras pessoas. Kalaçaramandu remandarabashia. Pela graça de Deus, tenho visto Deus mudar a vida de muitas pessoas através da prática da oração. Eu não sou uma pessoa extraordinária de oração, mas talvez um pouco acima da média. Enfim, infelizmente, as pesquisas identificam que a maioria dos cristãos não oram. Pasmem vocês, mas pesquisas recentes indicam que na América, tanto do Norte como do Sul, aproximadamente 90% dos pastores não oram 1 hora por dia. Isso é seríssimo, porque essas pessoas estão liderando a igreja do Senhor. Aquele Senhor que deu o exemplo de orar noites inteiras, de orar por horas, pelo menos 3 horas, né?
Então isso é grave. Isso é grave. Que o Senhor desperte em todos nós a chama, o avivamento para a prática da oração. A exemplo dos pais, né? Tanto os apóstolos como os pais da igreja, como também os pais da Assembleia de Deus, por exemplo. Eu aconselho vocês a lerem a história da Assembleia de Deus, lerem a autobiografia principalmente do Gunnar-Wingre. Veja a vida extraordinária que eles tinham de oração. Que são os nossos pais, nós que somos assembleanos, além de Jesus, o nosso grande exemplo. Então nos despertemos para orar, meus irmãos. Lembram-se da palavra do teólogo lá, que é um homem muito espiritual, por sinal? Se não orarmos, nem cristão nós somos. Porque o cristão é alguém que segue os ensinos de Jesus. O exemplo, a prática, o modo de vivente do Cristo. A luz que me plona saltergue a forpa. Pela misericórdia de Deus. E eu sei que tem a ver com a prática da oração. É evidente que é Deus que faz, que opera, que manifesta. Mas ele precisa de pessoas. Ouçam, Deus precisa de um vaso, de um instrumento para usar. É assim, o método de trabalho principal de Deus na Terra. Pela sua soberania, ele tem outras formas de agir. Mas o seu método principal é através de homens, de pessoas, eu e você. Homens salvos por Jesus, homem que é o gênero humano, né? E salvos por Jesus, que tem a habitação do Espírito Santo, que tem as ferramentas espirituais, entre elas a oração, como um meio de se fortalecer espiritualmente, uma atitude de dependência. E, aleluia, Deus quer usar todos, mas Ele usa principalmente os disponíveis. E eu quero que vocês entendam que os disponíveis são principalmente pessoas que estão orando. Porque a oração é um ato de dependência, de entrega, de reconhecimento. Que dependemos de Deus, como Jesus explica em João 15, né? Parábola da videira. Dependemos de Deus para ter vida, para existir, para produzir frutos. Então, Deus opera, mas opera através de nós. O poder de Deus, mas flui através de nós, queridos. Labraçacalamantunaya. Deus usa todos, mas usa mais quem tem mais unção. E a unção se compra, se paga o preço através da oração, da consagração a Deus, do jejum. Então, pela misericórdia de Deus, com muito temor eu digo isso, eu tenho visto centenas e milhares de pessoas com vidas mudadas pelo poder de Deus que flui através deste homem fraco e incapaz, cheio de imperfeições. Mas quantos curados, quem me conhece sabe disso, quantos curados de todo tipo de enfermidade, quantos batizados com o Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus, hoje, mais de 50% das pessoas por quem oramos são batizadas com o Espírito Santo. Isso é incrível. E o que é mais espantoso é que elas já recebem simultaneamente o dom de variedade de língua. Todas as pessoas por quem ministramos começam a falar variedades. Incrível isso. Aleluia. Quantas pessoas curadas, alguns até doentes, desenganados de médicos, como um irmão algum tempo atrás, com câncer de próstata, desenganado. E o Senhor curou e esse irmão está vivo até hoje, lá na minha cidade, Conceição do Araguaia. Recente, nós oramos por uma irmã com muitos problemas, diagnóstico do médico da cidade de Redenção, várias doenças no coração. Inclusive, ela veio aqui para Palmas, rapidamente, a família trouxe uma cirurgia prevista para R$40 mil, ainda seria uma possibilidade de recuperação para ter mais um tempo de vida. Fomos chamados para orar por essa pessoa, com arritmia cardíaca, sopro no coração, veias entupidas, várias coisas. Ministramos no nome do Senhor, eu e a minha esposa, ungimos, sentimos muita presença de Deus. Essa irmã também caiu pelo poder, desmaiou, ficou toda suada pela presença de Deus. E pela glória do Senhor, quando chegou aqui em Palmas, que foram fazer os exames, Halanchukamaraya Suri Abakosh para Sugnato Alakitoshi Kianturamanto. Pela glória do Deus Altíssimo, do Deus vivente, do Pai das luzes, ela estava sã, não precisava mais da cirurgia. O médico deu glória a Deus. Eles entraram em contato imediatamente com a gente e disse: olha, incrível, foi feito aqui os exames agora, hein? Não precisa mais fazer processo cirúrgico, colocar catéter, nada. E o médico está glorificando, as enfermeiras, todo mundo. O Senhor fez um milagre. Ora malakashandaramasurya. Irmãos, vale a pena passar horas na presença de Deus em oração, noites, como a gente tem passado, dias em jejum. Vale a pena. Não há nada que pague ver isso acontecer. Deus nos usar, Deus operar grandemente para abençoar as pessoas.
pela sua misericórdia. Ora, Massacalamai. Quantas pessoas, meus irmãos, eu vou ficar contando aqui ao longo do tempo os testemunhos, mas quantas pessoas com problemas gravíssimos de coluna, não sei nem quantas mais, sofrendo há anos, e a gente ministra no nome do Senhor com temor e tremor, na fé do Espírito, que essas pessoas são tocadas, uma oração apenas, de segundos às vezes. E um problema de 17 anos, como no caso de um pastor, alguns meses atrás, desaparece. Vários problemas na coluna. O homem estava invalidado, não conseguia trabalhar. Não conseguia trabalhar, porque se trabalhasse, fizesse um esforço, passava mal, travava, vários desvios, bicos de papagaio, hernia de disco. Há 17 anos, sabe o que é isso? 17 anos. E o Senhor operou fortemente, e esse homem ficou totalmente curado. De tal forma que ele voltou a trabalhar e assinou carteira. Incrível! Então, através da vida com Deus, da comunhão de oração, eu estou dizendo aqui, eu já posso dizer que a oração é a chave que abre a porta dos milagres, das curas, não é? Do sobrenatural, do batismo com o Espírito Santo, da operação de Deus. Esta é uma chave violenta, aleluia. A oração abre esta porta, a porta do sobrenatural, a porta do poder, a porta do milagre, meus irmãos, para vermos os dons se manifestarem, curas acontecerem, milagres. E o que é impressionante é que eu e você, todos nós cristãos, todos nós que um dia aceitamos a Jesus como Salvador, que somos igreja, todos nós temos acesso a essa ferramenta, a essa prática espiritual, a essa chave poderosa que pode dar acesso a essa porta poderosa de milagres, de curas, de poder, para mudarmos a vida de muitas pessoas. Na verdade, essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta de Deus, esse é o propósito de Deus, que a igreja, como o seu exército, os seus servos, seus trabalhadores, os representantes do céu na terra, possam manifestar o poder de Deus e trazendo curas e libertações, que é a principal mensagem do Evangelho. E eu até afirmo sempre, o Evangelho sem cura e libertações não é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho da Bíblia. Glória a Deus que isso tenha acontecido nas nossas igrejas, principalmente assembleias, e tantas outras. Deus continua vivo, operando e manifestando. E Ele quer levantar muito mais pessoas, um exército poderoso. Você que está vendo esse vídeo, você é alguém que Deus quer usar fortemente, porque Deus não tem distinção para usar. Pode ser uma mulher, alto, baixo, preto, branco, douto, indouto, rico, pobre. O que Deus precisa é que alguém esteja disponível, entregue. E eu já disse a vocês que essa pessoa, a característica dela, o que caracteriza, que manifesta que ela está nesse nível, nessa posição que Deus espera, é que essa pessoa esteja em oração. Essa pessoa esteja em oração, conectada. Atrucamaceia, Falaquitoia, Baruque Andarabaia, Indi Praxanábia, Tiomasté, Tiomachai, Leriomanduque, Rautelikia. O Senhor está me dizendo que vai levantar pessoas que vai ver esse vídeo. Sua vida vai ser marcada a ouvir o que eu estou dizendo. E o Senhor vai ressuscitar em ti algo que está morto há muito tempo. O fervor espiritual, a força para orar que você perdeu. Eu profetizo que você recebe agora ao ouvir esse vídeo. A unção que pela misericórdia de Deus está sobre mim vai entrar em você também. Você vai ser movido. E se pessoas enfermas, doentes, estiver diante desse vídeo, eu determino agora que o espírito de enfermidade e doença saia do teu corpo. Abandone você agora, do alto da cabeça, planta dos pés, do sangue, da pele, dos nervos, das vísceras, dos músculos, do cérebro, da mente, do coração. Agora, eu determino que o espírito da enfermidade e da doença bata em retirada. E que os sintomas desapareçam. Agora, no poderoso nome de Jesus. Seja livre, seja curado, seja abençoado. Para não ficar muito extenso, eu vou encerrar esse vídeo deixando essa primeira chave, a chave dos milagres, a chave do poder, a porta do poder dos milagres e do sobrenatural é aberta através da prática da oração. Deus te abençoe. Beijo no coração, um abraço. Fica na paz e vamos juntos rumo aos céus e do avivamento.